Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre a obra Vestido de Noiva de Nelson Rodrigues. Então, essa obra é uma obra que foi um marco na literatura brasileira porque com ela veio o modernismo, né? Para a literatura foi dado início ao modernismo com essa obra. É uma obra bem peculiar, é uma peça teatral. Ela é composta de diálogos curtos, objetivos, rápidos e rasteiros, nada de falas extensas. Se passa em 3 planos, que é o diferencial dessa obra. Por quê? Essa obra ela é dividida no plano da realidade, no plano da alucinação e no plano das memórias. E quem vive esses planos, quem permeia esses planos é a Laíde, que é a personagem principal. No plano da realidade, a Laíde se casa com Pedro, que é um cara, né, da alta sociedade da época. É um cara que era rico, tal, industriário, né, bem visto pela sociedade. E assim que ela se casa, ela é atropelada e morre. Daí a gente passa para o plano da alucinação. O que vem a ser o plano da alucinação? O plano da alucinação é onde a Laíde encontra os seus conhecidos, vamos dizer assim. Nesse plano, ela procura por Madame Clécy, que era uma cortesã da época, né? Que também está morta. Quando a Laíde procura por ela, ela está morta porque um namorado que ela teve de 17 anos matou, né? A matou. E o espírito de Madame Clécy aparece, né? Ele vem conversar com a Laíde. Nesse plano também é que aparece a mulher de véu, que é uma mulher misteriosa, durante todo o tempo se mantém no mistério, se mantém no anonimato, é simplesmente a mulher de véu. E mais pra frente é revelada sua identidade, que é Lúcia, que é a irmã de Alaíde. Lúcia fala que a Laíde roubou Pedro dela, que na verdade Pedro era namorado de Lúcia e a Laíde roubou ela, que a Laíde roubava todos os namorados de Lúcia. Então, nesse desenrolar, nesse plano, as duas brigam o tempo todo. Elas brigam mesmo, brigam por Pedro, e Lúcia fala que ela é quem vai ficar com Pedro, porque ela quer Pedro, que Pedro é dela, que Pedro a ama, não ama a Laíde. E é uma situação bem complicada nesse plano. Madame Clécy, ela é uma personagem bem importante, porque ela ajuda a Laíde a ir para o plano das memórias. Esses 2 planos, memórias e alucinação, ficam entrelaçados. Por quê? É no plano da alucinação que a Laíde consegue lembrar das coisas. A Laíde, no plano da alucinação, acredita que matou o marido. A Laíde começa a lembrar das coisas que ela fez, das coisas que aconteceram, ela começa a se lembrar do acidente, e nisso ela volta para o plano da realidade. Quando chega no plano da realidade, os médicos já desenganam, né? Pedro e a família, Lúcia, todo mundo, fala que a Laíde não vai sobreviver, ela não vai suportar. Nisso, Lúcia se arrepende e pede perdão para a Laíde por tudo que falou, por tudo que fez, por ter ofendido, por ter maltratado, ter magoado. E a Laíde, infelizmente, morre. E o que acontece? Pedro fica com Lúcia? Não. Pedro fica feliz, não demonstra nenhum sentimento, nenhuma tristeza, nenhuma reação triste de quem vai perder a esposa. Pelo contrário, ele fica feliz porque daí ele pensa que pode ficar com Lúcia. Só que o que acontece? Pedro procura por Lúcia, mas Lúcia não quer Pedro. Lúcia rejeita-o e diz que não quer saber dele mais. Não, não quero, a minha irmã morreu e ela te amava e eu não quero. E assim termina a peça teatral. A Laíde morre, Pedro fica sozinho, Lúcia fica sozinha, né? Eles não ficam juntos. E é assim que termina a nossa obra, que é Vestido de Noiva, de Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues nasceu em Recife, no dia 23 de agosto de 1912. Ele mudou-se criança ainda para o Rio de Janeiro. Aos 13 anos, ele começou a trabalhar em um jornal.
A sua primeira peça foi A Mulher Sem Pecado, em 1941. Após 2 anos, ele escreveu Vestido de Noiva, que revolucionou o teatro nacional. Vestido de Noiva trouxe muita polêmica pelo fato de trabalhar com temas sexuais, temas morais. É um tabu, na verdade, que neste ano ainda não era trabalhado, não era tão questionado. Sobre a vida pessoal, é marcado por muitas tragédias, como o assassinato do irmão, o choque de saber que o seu filho foi torturado pela ditadura militar, o regime que Nelson apoiou tanto. E ele escreveu vários outros romances, Meu Destino é Pecar, O Casamento, além de livros e crônicas. Ele morreu dia 21 de dezembro de 1980. Vou continuar falando um pouco sobre os 3 planos que são trabalhados em Vestido de Noiva. Em 1943, que ele começou a trabalhar com Vestido de Noiva no teatro, marcando uma revolução, revolução e renovação no teatro brasileiro. Ele volta para a realidade num cunho psicológico. A peça causou muita polêmica e hoje ainda é considerado forte na sua linguagem e no tratamento também do tema. Ele provoca angústia e contamina os atores e os espectadores também. O teatro são caracterizados por 3 planos: o da memória, alucinação e realidade. Tem uma certa leveza nos diálogos, mas só que os diálogos são fortes. E a peça apresenta ainda inovação. A peça Vestido de Noiva marca a renovação do teatro brasileiro, ao abordar a realidade de cunho psicológico, possuindo leveza nas cenas, construindo diálogos fortes. A peça apresenta ainda outra inovação, a subdivisão do palco, que aparece iluminado de 3 maneiras, representando 3 planos: o plano da realidade, da alucinação e o da memória. O plano da realidade é o que dá início à peça, retratando o acidente de Alaide. O plano da alucinação representa as vontades, os desejos da personagem. O plano da memória representa a consciência, lembranças da personagem. A peça tem início com a mistura dos 3 planos, sendo que a realidade é representada a partir do filtro da mente dos personagens. A peça possui 3 atos e sua ação é desenvolvida em âmbito familiar, demonstrando que na realidade predomina a hipocrisia, o preconceito, símbolos da cultura judaico-cristã como base em relação à família e ao casamento. Dentre as personagens da peça, alguns se destacam, como a Alaide, que é a protagonista, uma mulher neurótica, oportunista, insatisfeita e inconformada com a condição feminina. Seduz os namorados da irmã como uma tentativa de autoafirmação, que a faz parecer melhor aos próprios olhos. Lúcia, irmã de Alaide, aparece em quase toda a peça como mulher de véu. É uma pessoa também insatisfeita, incompleta, que vive atormentada pelo sentimento de ter sido passada para trás pela irmã. Pedro é o elemento dominador, é quem manipula as mulheres para conseguir o que quer. Namora Lúcia inicialmente e é seduzido por Alaide, com quem se casa pela primeira vez, e depois concebe um plano macabro de eliminar a esposa para retornar aos braços de Lúcia. Madame Clécie é a prostituta do início do século que povoa a mente de Alaide, desejosa de viver num mundo de sensações picantes, e é ela que vai aflorar os desejos de Alaide.